Hoje pela primeira vez, então talvez você vai ficar com uma impressão um pouco estranha dessa igreja, porque hoje nós vamos falar sobre mordomia e finanças. Quem já nos conhece, nós não temos problema, porque as pessoas já sabem e já conhecem o nosso coração. Mas, se você está nos visitando, então você vai falar, poxa vida, essa igreja só falou de dinheiro hoje, realmente nós vamos falar só de dinheiro hoje. E esse é um assunto que nós não falamos dele há 2 anos, a última vez que nós falamos desse assunto aqui foi em 2016, aliás, no início de 2017, aqui ainda era uma casinha, então nós tivemos uma conferência de vida plena e falamos sobre esse assunto. E hoje vai ser como que um estudo, e nós vamos falar de muitos textos, então eu preciso que você fique conectado comigo aqui, amém? Porque não vai ser aquela pregação assim, normal, que eu fico conversando muito com vocês, não, nós vamos ler muitos textos. Mas por que isso é tão importante? Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho conhecido pessoas, que eu fico às vezes pensando em minha cabeça assim, como que um jovem que trabalha, ganha bem, não tem que sustentar a casa, não tem um monte de filho, como que ele deve? Sabia que tem um monte de jovem assim, devendo, não tem filho para criar, não tem casa para sustentar, trabalha, ganha bem e deve. Também tem homens, mulheres, casados com seus filhos, que deveriam ter mais responsabilidade, até tentam, mas não conseguem, ficam devendo. Gente, é o seguinte, eu conheço gente que ganha R$1.000 e deve, eu conheço gente que ganha 5 mil e deve, eu conheço gente que ganha 10 mil e deve, eu conheço gente que ganha 50 mil e deve. Parece uma maldição esse negócio, não é não? Como que as pessoas têm tantas dívidas? Como que as pessoas estão vivendo uma vida financeira tão ruim? Tão ruim. E eu quero te dizer uma coisa, Deus tem uma promessa de bênção financeira para você aqui nessa terra. Amém? Então veja bem, eu quero combinar uma coisa com você aqui. Amém? Você abre o seu coração para a palavra de Deus, depois você tome suas conclusões. Mas não tome conclusões, não tire conclusões antes, enquanto eu estiver falando. Enquanto eu estiver falando, ouça, preste atenção. Depois na sua casa você vai ter a possibilidade de analisar isso. Não é? Esse estudo é repetido na célula, então lá na célula você vai poder pegar o estudo todo, ler, você vai poder rever no YouTube, amém? Mas esse assunto não é um assunto que abençoa a mim, é um assunto que abençoa você. Eu estou falando desse assunto aqui hoje, porque eu quero que você seja abençoado. Amém, meu amado? A outra coisa que eu quero te falar é o seguinte, esse assunto aqui era para ser uma série ministrada em 4 semanas. Mas eu falei, eu não vou dedicar 4 semanas para falar isso não. Então eu peguei a série toda e coloquei em uma única mensagem. Por isso nós vamos ler muitos textos. Amém? Vamos orar, põe a mão sobre o seu coração. E eu quero pedir você que ore e fale assim, Senhor, fale comigo hoje, me ensine a Tua palavra hoje. Fale comigo, Senhor, me ensine. Eu quero te servir da maneira do Senhor e não da minha maneira. Fala comigo hoje, Senhor, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amado? Primeira coisa que eu quero te falar é que Deus tem prazer em nos abençoar. Tem gente que não acredita nisso, mas isso é uma verdade. Deus tem prazer em nos abençoar. Falando sobre fé em Hebreus 11:6, diz assim, ó, olha o que diz, lê comigo aí. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, visto que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Primeira coisa, você tem que ter fé que Deus tem prazer em te abençoar. Agora o texto está falando que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você busca a Deus? O que é galardoador? É aquele que dá recompensa. Deus quer recompensar você, porque você o busca, porque você está aqui nessa noite. Tenha fé nisso. Deus tem prazer em nos abençoar. Eu tenho prazer em dar o melhor para os meus filhos. Eu tenho 3 filhos. Eu quero dar o melhor para eles. Quem aqui tem filho? Você gosta de dar o melhor para o seu filho quando você pode? Deus também tem prazer de dar a você o melhor. Amém? Segundo ponto. 1.1 aí, ó. O Senhor recompensa a boa administração dos recursos que Ele nos deu. Lê comigo aí Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30. Diz assim. Tomou Jesus
tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campo, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. O que o texto está falando aqui? Fala comigo: 100 vezes mais no mundo presente. Tem gente que fala assim: não, a recompensa é só no céu. Não, ele falou da recompensa futura também. Mas ele falou no tempo presente, no mundo presente, 100 vezes mais. Amém? Todo mundo que não quiser, Senhor, 100 vezes mais, dá para mim o deles. Em nome de Jesus, amém. Lucas 19, 26 diz assim: pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Então fala comigo assim: Deus abençoa, Deus recompensa a boa administração dos recursos que Ele nos deu. Quando você administra bem os recursos que Deus te deu, de acordo com a sua palavra, Deus vai te recompensar por isso. E é isso que o texto está falando. Amém? Aqui no final dessa parábola, conhecido como a parábola das 10 minas, também tem a parábola dos 10 talentos, parábola dos talentos. Um multiplicou muito, outro multiplicou um pouco menos, outro não multiplicou nada. O talento que Deus deu. O Senhor falou assim: ó, esse que não multiplicou nada, tira dele o que eu dei e dê ao outro que multiplicou, que tem 10. Todo mundo falou assim: mas Senhor, já tem 10. O Senhor vai dar mais um? Ele falou: ao que tem, lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quando a gente fala sobre esse assunto dentro da igreja, sobre dinheiro, muita gente fica assim, quase com coceira, fica irritado. Sabe por quê? Porque o dinheiro é uma das melhores coisas para provar, para testar o nosso coração. O dinheiro talvez seja uma das coisas mais capazes de revelar o teu coração. Pessoas são uma bênção, mas mexe no dinheiro dela. A pessoa é crente até o tutano, mas na hora de comprar, ela passa a perna no outro para ter lucro. Na hora de vender, passa a perna no outro para ter lucro. O dinheiro é uma das coisas mais capazes de revelar o seu coração. Quantos se lembram de Abraão? Abraão é um símbolo de alguém abençoado na Bíblia. Mas olha o que diz Êxodo 12, 2. A promessa, quando Deus falou com Abraão: sai da sua terra, da tua parentela. Gênesis 12, 2. Gênesis 12, 2 diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma... Eu quero te fazer uma pergunta. Você quer ser abençoado? Ou você quer ser uma bênção? Ai, pastor. Porque Deus falou com Abraão: se tu uma bênção. Não simplesmente eu te abençoarei. Não simplesmente eu vou te dar para que você tenha muito. Eu vou te dar para que você seja uma bênção. Eu te engrandecerei para que você seja uma bênção. Você quer ser abençoado ou quer ser uma bênção? Muitas pessoas não têm porque elas querem ter, para ser o abençoado, para ser o bonzão. Tarará. Deus falou: não, Abraão, vou te abençoar. E aí, quando eu te abençoar, seja uma bênção. Seja uma bênção. Amém? Olha o que diz aqui, 2 Coríntios 9, 8. Lê comigo aí. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. O que o Senhor está falando aqui? Você vai superabundar em boas obras? Você vai abençoar os outros? Você vai abençoar missões? Você vai abençoar o reino? Você vai abençoar os pobres? Você vai ser liberal? Você vai dar liberalmente? Você está pronto para superabundar em boas obras? Então te prepara, que eu vou te abençoar. É isso que o texto está falando. Deus é poderoso, olha o texto. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Você quer ser abençoado? Mas você está pronto para ser
abundante de boas obras? Você está pronto para ser rico de boas obras? Se você pergunta assim, quem aqui quer ter muito? Todo mundo levanta a mão. Agora, se você pergunta, quem aqui quer dar muito? As pessoas pensam antes de levantar a mão. Mas você tem que entender que você só pode dar muito se você tiver muito. Por isso, dar é tão gostoso. O Senhor diz que melhor coisa é dar do que receber. Sabe por quê? Porque receber é ruim, porque recebe quem precisa. Não sei se você já precisou receber alguma vez na sua vida. Eu já, muitas vezes. Mas dar é bom demais, porque dá quem pode. Melhor é dar, é mais gostoso dar do que receber. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então você gostaria de ser abençoado? O Senhor abençoa aquele que administra bem os seus recursos. Você sabe o que significa na Bíblia ser abençoado? Ser abençoado significa, guarda isso, ser abençoado significa ter poder sobrenatural trabalhando a seu favor. Isso significa ser abençoado. Já viu aquelas pessoas que parece que tudo vai dando certo para ela? Irmão, qualquer coisa que eu for fazer, eu já sei que vai dar certo. Eu vou comprar um negócio, eu já sei que eu vou comprar mais barato. Eu vou vender, eu já sei que eu vou vender bem. Eu me sinto abençoado pelo Senhor. Ser abençoado significa ter poder sobrenatural trabalhando a seu favor. Sabe o que significa amaldiçoado? Amaldiçoado significa ter poder sobrenatural trabalhando contra. Já viu aquela pessoa que está andando num negócio liso, igual isso aqui, assim, ela vai, tropeça e cai, parece que apareceu uma pedra, bem, tudo coopera contra, tudo vem contra. A pessoa fala, pastor, nada dá certo na minha vida, parece que quando a coisa parece que vai, não vai. Poder sobrenatural trabalhando contra. Quem quer ser abençoado? Vamos ler Deuteronômio 14, 29, diz assim, ó. Então virão o levita, pois não entram parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que tuas mãos fizerem. Deuteronômio 15, 10 diz assim, ó, livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe o deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda obra e em tudo o que empreenderes. O que ele está falando aqui com o seu povo? O que o Senhor está falando com o seu povo? O levita, no caso, era aquele que trabalhava servindo no templo. E os pobres e as viúvas, ele está falando, dê a essas pessoas livremente. Não seja maligno o seu coração, dê livremente, abençoe essas pessoas. E eu vou abençoar você. Fala comigo, abençoe. E eu vou abençoar você. Amém? 1.2, fala comigo, Deus em primeiro lugar. Quem aqui tem Deus em primeiro lugar na sua vida? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Fala assim, Deus, Tu és o primeiro na minha vida. Deus em primeiro lugar. Isso parece um jargão, né? Deus em primeiro lugar. Deus é o primeiro lugar. Muitas pessoas dizem que Deus está em primeiro lugar, mas as suas obras provam o contrário. Então Deus criou princípios para guardar no nosso coração o primeiro lugar para Deus. Você está entendendo? Deus criou maneiras de que Ele sempre esteja em primeiro lugar no seu coração. Desses princípios tem o nome de primícias. Fala comigo, primícias. Bom, primícias vem do seguinte entendimento: Deus é o primeiro, então tudo é primeiro de Deus. A minha vida pertence a Deus. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Então Deus estabeleceu esse princípio de primícias. Vamos ler alguns textos aqui. Êxodo 13, 1 e 2, está escrito assim. Disse o Senhor a Moisés, consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens quanto de animais, é meu. Fala comigo, o primeiro que nascer é do Senhor. Era dele, a pessoa criava ovelhas, a ovelha teve o primeiro filhote é do Senhor. Criava vaca, nasceu o primeiro bezerrinho daquela vaca, o primeiro bezerrinho era do Senhor. Era levado até o templo e era entregue aos sacerdotes, pertenciam ao Senhor. Vocês estão entendendo? Muito bem, Êxodo 23, 19 diz assim, ó, as primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Então, nós precisamos entender que eles viviam disso, de criação de animais, né, de pecuária, e viviam de agricultura, plantar e colher. Quando eles iam colher a sua colheita,
o primeiro dia da colheita era do Senhor. Pastor, quantos dias durava a colheita? Não sei, depende do tamanho da plantação. Podia durar 2 dias só, mas pastor, se durasse 2 dias, o primeiro era do Senhor? Era. Primícias. Primícias não é uma coisa que você vai fazer conta. Não tem a ver com isso. Então vou fazer conta, então vai dar tantos por cento. Não é isso. É a consciência de que tudo é primeiro de Deus, porque Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Então aqui é como o Senhor falando, eu sou o primeiro? Muito bem, então o primeiro é meu. Olha lá o que diz Gênesis 4:4, diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. A questão não é a gente dar uma oferta que Deus se agrade da nossa oferta, é dar uma oferta que Deus se agrade de nós. É por isso que aqui na igreja nós não temos envelope de dízimo e de oferta. Eu nem nunca vou saber se você dá ou não dá, isso é você com Deus. Eu não estou aqui para controlar o que você faz ou o que você não faz, por isso nós não temos envelope. Porque muita gente, ao dar muito, pode pensar, a minha oferta agrada a Deus. A questão não é a sua oferta agradar a Deus, a questão é você agradar a Deus. Quando Abel deu das primícias, Deus se agradou de Abel. Amém? Olha o que diz aqui, Provérbios 3, versículo 9 e 10, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O Senhor está fazendo uma promessa aqui. Se você honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, os teus celeiros serão fartos. Celeiro era o lugar de guardar o mantimento, serão fartos. Os teus lagares vão transbordar. Seus celeiros estão fartos, seus lagares estão transbordando. A pergunta é, está sobrando aí? E está sobrando muito? Se não está sobrando, só tem 2 coisas. Ou o Senhor está falhando na sua promessa, ou você não está honrando o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Correto? Porque a promessa é, nós vamos fazer e Ele vai nos abençoar. Deixa eu te falar o tanto que é forte esse negócio de primícia. Quem se lembra de Jericó? Fala esse nome aí, Jericó. O que é Jericó? Jericó foi a primeira cidade onde o povo de Israel, depois que atravessou o Jordão para conquistar a terra prometida, é a primeira cidade que eles iriam conquistar. Qual é o nome da cidade? Jericó. O Senhor deu o seguinte conselho para eles: vocês vão entrar nessa cidade, porque vocês têm poder sobrenatural. Você lembra como que a cidade caiu? Vocês não vão ter que lutar para derrubar esses muros, não. Vocês vão só andar em volta, vão tocar a trombeta e vão bradar, e o muro vai cair quando vocês gritarem. Por quê? Porque eles tinham poder sobrenatural trabalhando a favor deles. Mas o Senhor falou o seguinte: essa é a primeira cidade. Vocês não vão tocar em nada aí. O povo vai ser destruído e todo o ouro e toda a prata, todo o bronze, tudo que está de riqueza aí, vocês vão tirar e vão entregar para o santuário de Deus. Então eles foram, rodearam a cidade, gritaram, a muralha caiu, eles entraram, derrotaram o povo, foi uma maravilha, do jeitinho que o Senhor prometeu. Depois de Jericó, a próxima cidade que Israel ia guerrear se chamava Ai. Fala comigo, Ai. Era o nome da cidade. Os espias foram lá ver, falaram com Josué assim: uma cidade pequenininha, não é de nada não. Manda lá pouquinha gente lá e vai resolver o problema. O que aconteceu? Josué mandou o povo para guerrear contra Ai. E o povo de Ai derrotou o povo de Israel. E o povo de Israel fugiu. Josué foi clamar ao Senhor com o rosto em terra, falou: Senhor, Israel voltou as costas para o seu inimigo, agora todo mundo vai falar que o Senhor não foi conosco, o que vai acontecer? O Senhor falou assim: eu falei para vocês não tocarem em nada. É a primeira cidade, é a primícia. Todo o ouro, toda a prata aí era para o meu santuário. Josué: Senhor, mas eu não toquei em nada. Vai lá. Pode procurar que você vai achar, Josué.
Josué, então, consagrou o povo, separou tribo por tribo e foi tirando sorte. A sorte caiu sobre a tribo de Judá. E ele foi tirando sorte até chegar um homem chamado Acã. E Josué falou: Acã, a sorte caiu sobre você. Conta o que aconteceu. Acã falou: olha, eu estava lá guerreando, eu vi uma capa babilônica muito bonita. Já nós vamos falar do que é babilônica. A capa babilônica muito bonita. Eu vi também ouro e prata, e eu peguei para mim uma capa babilônica, um pouco de prata e um pouco de ouro. Sabe o que aconteceu? Enquanto Acã não foi morto, Israel não voltou a ganhar as batalhas. Porque a primeira cidade, fala comigo, primeiro. A primeira cidade que deveria pertencer a Deus, onde todo o ouro e toda a prata deveria ir para o santuário do Senhor, as primícias não foram entregues ao Senhor. E você tem que aprender uma coisa, repete comigo aí: as primícias abençoam tudo, ou amaldiçoam tudo. Fala isso de novo aí: as primícias abençoam tudo, ou amaldiçoam tudo. Porque Acã roubou, o povo sofreu a maldição e estava perdendo batalha. Por quê? Porque a primícia tem esse poder redentor. Sabe por que você é redimido? Sabe por que você é perdoado? Porque o primeiro filho de Deus, o primogênito, pagou o preço. Porque a primícia abençoa tudo ou amaldiçoa tudo. Amém? Um texto bem conhecido e mal interpretado muitas vezes. Nós vamos ler agora Malaquias capítulo 3, versículo 8 em diante. Vamos ler em voz alta? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medidas. Alguém, interesseiro, traquina, mão de vaca, que não sabe nada do reino de Deus, vai dizer: isso é lei. Muito bem. Então você pode matar porque não matarás está na lei? Você pode cobiçar a mulher do próximo porque não cobiçarás está na lei? Porque isso é lei. Esse texto que nós lemos aqui agora é Malaquias 3, nós começamos a ler a partir do 8. Vamos voltar um versículo, vamos ler o versículo 6. Olha o que diz o versículo 6, olha aí, ó. Malaquias 3, 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não mudou em Jesus Cristo. Jesus Cristo não mudou Deus. A diferença entre a lei e a graça é que na lei você paga pelos seus pecados. Na graça, Jesus pagou pelos seus pecados. Mas na lei ou na graça, pecado é pecado. Vou falar de novo. Deus não muda. Deus é o mesmo Deus da lei e o mesmo Deus da graça. Ele é. Antes de todas as coisas, Ele é. Quando Moisés perguntou: Senhor, eu vou falar que quem me enviou? Diga que o eu sou te enviou. Deus é. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A cruz não mudou Deus. Então, o que era pecado na lei continua sendo pecado agora. A diferença está na justificação. Certo? Mas pastor, dízimo é lei. Deixa eu te falar uma coisa, dízimo não é lei. Você sabia que o primeiro dízimo não foi entregue na lei? Foi entregue antes da lei a um rei sacerdote chamado Melquisedeque. E é interessante que Melquisedeque só aparece ali naquele momento. Abraão vai lá e paga os dízimos a Melquisedeque. Melquisedeque some da história, ninguém sabe quem ele é, de onde ele veio e para onde ele foi. Só fala que ele é rei de justiça, rei de Salém. Centenas, milhares de anos depois, aparece o salmista Davi, o profeta, dizendo o que o Senhor tinha revelado para ele, que Jesus Cristo era sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Milhares de anos depois, aparece o escritor de Hebreus falando que agora nós não estamos no sacerdócio mais de Levi, o sacerdócio de Arão, nós estamos no sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que é Cristo. E na ordem de Melquisedeque há dízimo, antes da lei e depois da lei. Por quê? Porque Deus não é antes da lei nem depois da lei, Deus é. Então eu quero te dizer, dízimo é sim para os nossos dias. Amém? Agora, o problema é que as pessoas, elas dizimam quando pode, elas dizimam quando querem, elas dizimam o mês que dá, elas dizimam depois que paga as contas tudo, se sobrar eu dizimo. E esse foi o problema de Caim e Abel. Que Caim não tinha esse princípio que você está vendo aí, ó, Deus não era em primeiro lugar na vida dele. Vamos ver de novo o texto aqui que eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe. Olha lá, Gênesis 4:3. Aconteceu que, lê para mim, no fim de uns tempos, trouxe Caim o fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. O que Caim trouxe? Fala comigo, no fim de uns tempos. Sabe, lá no fim, depois que eu já comi, já bebi, já me fartei, já me deleitei, já paguei minhas contas, já paguei meu carro, paguei meu aluguel, paguei minha casa, paguei a Unimed, paguei não sei o quê, paguei a farmácia, não sei o quê, paguei isso, paguei aquilo, sobrou. Então agora eu vou entregar alguma coisa para o Senhor. Fala comigo, Deus primeiro. Deus primeiro. Agora eu teria que fechar os olhos para perguntar, quem aqui tem Deus em primeiro lugar na sua vida? Isso é muito importante. O dinheiro revela o nosso coração como nenhuma outra coisa. Você nasceu o bezerrinho lá, você não podia, meu amado, esperar que a ovelha tivesse 10 filhotinhos, aí você tirava um, esse era o dízimo, e aí você entregava ao Senhor. Negativo, nasceu o primeiro, entrega ao Senhor. Mas se não nascer mais nenhum, aí é fé, meu amigo. Aí é fé. Fala comigo, Deus primeiro. Outro exemplo que eu quero te dar aqui, Abraão e Isaac. Quantos se lembram de Abraão e Isaac? Abraão não podia ter filho com Sara, Deus abriu a madre dela, ela era estéril, o Senhor abençoou, ela teve um filho chamado Isaac. E o Senhor falou assim, ó, primeiro é meu. Manda para cá, Isaac, sacrifica ele. Abraão teve que subir naquele monte, amarrar o filho dele, colocar o filho dele em cima do altar, para matar o filho e colocar fogo e oferecer como sacrifício a Deus. Quando ele estava lá fazendo aquilo, ele levantou o cutelo, que era um machadinho, para matar o menino. O anjo bradou, Abraão! Não faça isso, Abraão! Sabe o que o anjo falou? Porque agora eu sei que temes a Deus. Quando você entrega a primícia, o primeiro. Quem foi Abraão? Ninguém não. Foi chamado o pai na fé. Ele é chamado o pai da fé. Ele é o pai de Israel, a nação de onde veio Jesus, o meu e o seu Salvador. Mas o que ele fez? Ele entregou o primeiro a Deus. Amém? É fé entregar uma oferta depois que está tudo pago? É fé tirar o seu dízimo se der depois que tudo está pago? É não, queridão. Eu sinto em te dizer. Outras pessoas vão falar assim, pastor, é o seguinte, a minha oferta eu entrego para os pobres na rua, eu dou para os necessitados. Você vai ver uma tonelada de gente falando isso aí, ó, errado. Não é correto. Você pode ter exemplo do Antigo ou do Novo Testamento, mas o povo, as 11 tribos, sustentavam a tribo de Levi. Aquele povo que dava para eles o alimento espiritual, recebia deles o alimento físico. Aquele povo que trabalhava para sustentá-los. Outra coisa que eu quero te dizer. Quando a igreja começou, o tempo neotestamentário, as pessoas não saíam vendendo suas coisas e dando para os pobres, não. Eles saíam vendendo suas coisas e traziam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos iam definir o que fazia com aquele dinheiro. Não é sair dando para todo mundo, não.
Primeiros da família da fé. Seu dízimo, sua oferta, você entrega na igreja que você congrega. É lá o lugar. E aí, pastor, o que vai ser feito com o dinheiro? Aí aquela liderança lá vai decidir. Você está entendendo? Amém? Agora, a grande verdade é que nós estamos mexendo com uma coisa que fala comigo assim, ó, é uma questão do coração. É uma questão do coração. Porque existe uma diferença entre falar Deus em primeiro lugar e viver Deus em primeiro lugar. Quantos se lembram da história do jovem rico? Vamos ler esse versículo do jovem rico aí, olha lá. Marcos 10, 21 e 22, diz assim. E Jesus, fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Sabe como que o jovem rico chegou a Jesus? Falando, Senhor, eu já tenho guardado todos os mandamentos. O Senhor falou, que mandamentos? Ele falou, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus falou, você já tem guardado isso? Ele falou, tem sim, Senhor, já tenho guardado desde a minha infância. Jesus assumiu uma linguagem cearense e falou assim, bora pagar para ver. Deus está em primeiro lugar na sua vida? Você ama a Deus sobre todas as coisas? Amo sim, bora pagar para ver. Pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres, depois vem e me segue. Ele abaixou a cabeça, contrariado, diz o texto. E foi embora triste. Porque tocou num lugar que ele não queria que tocasse. Irmãos, existem pessoas que se casam, têm problema sexual no casamento, porque tudo que aprenderam sobre sexo, aprenderam lá fora. Aí quer trazer tudo para dentro do casamento e tem problema. Existem pessoas que se convertem e vivem tendo problema financeiro depois que se converteu, sabe por quê? Porque tudo que aprendeu sobre finanças foi na cultura do mundo lá fora. A pessoa ainda não aprendeu a cultura do reino de Deus. Então ela vem, entrega a vida de uma cruz, mas continua sofrendo. Eu quero te dizer, a cultura do reino é uma cultura de não necessidade. Alguém fala amém, pelo amor de Deus. A cultura do reino é uma cultura de não necessidade. Mas ela também é uma cultura de não ganância. A Bíblia tem símbolos. Por exemplo, uma das coisas que a Bíblia fala, que lá no céu tem rua de ouro. Fala comigo, rua de ouro. Sabe o que é a rua? A rua é o lugar de menos valor para a gente. Sabe, a gente está andando na rua, se a gente precisar cuspir, você cospe na rua, não tem problema. Na rua pode. É um lugar de pouco valor. Fala comigo, lugar de pouco valor. Pois é lá que Deus põe o ouro. Para Deus o ouro está lá embaixo. Você tem que aprender a colocar na cultura do reino, o ouro está lá embaixo. Eu piso em cima e cuspo. Pouco amém, né? A cultura do reino é uma cultura de não necessidade, mas também é uma cultura de não ganância. Quero te dizer uma coisa, o diabo não se importa de que você venha aqui todo final de semana, levante as mãos, cante e bata palma, desde que você volte no meio de semana trabalhar para ele, feito um louco. Pode vir para cá, ele acha bonito você vir para cá. Porque quanto mais você ouvir, mais ele tem para te condenar. Alguém diga, aleluia, o silêncio reinou. Segundo ponto, agora que eu estou no ponto 2, são 4 pontos, imagina. Ponto 2, Mamon quer governar. Quero te falar sobre esse negócio aqui. Vamos ler comigo Lucas 16, versículos 9 a 13, diz assim. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores,
porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Vamos ler em voz alta aí? Não podeis servir a Deus e às riquezas. Interessante que quando Jesus foi falar isso aqui, ele poderia ter escolhido algumas palavras que poderiam ser traduzidas em português como riqueza. Mas a palavra que ele escolheu era uma palavra que era usada em situações muito específicas lá em Israel. Não era uma palavra hebraica, não era uma palavra grega, era uma palavra aramaica. E essa palavra aramaica é a palavra mamon. E essa palavra mamon, ela tem alguns significados. Um dos significados é que ela significa riqueza mesmo. Um outro significado é que essa palavra também significava aquela bolsa onde o povo guardava as suas riquezas. Porém, eu creio que se Jesus quisesse falar apenas riqueza ou apenas a bolsa de guardar o dinheiro, ele poderia ter usado uma palavra da sua própria língua. Ele tinha outras palavras para representar dinheiro ou riqueza ali, você está entendendo? Mas ele usa uma palavra aramaica chamada mamon. E o que é essa palavra aramaica chamada mamon? Mamon era um ídolo da Babilônia. Você lembra que agora há pouco nós falamos de Acã, que ele cobiçou uma capa babilônica, a capa fala de uma autoridade, de uma cobertura espiritual. Então, a Mamon era um ídolo da Babilônia. Deixa eu te refrescar a memória sobre Babilônia. Babilônia é aquele lugar que veio de Babel. Babel era aquele lugar onde os homens construíram uma torre. Uma torre para quê? Você se lembra para quê? Tinha dois motivos a Torre de Babel. A primeira era fazer o nome deles célebre, o nome deles reconhecido e lembrado. Mas o segundo é porque eles queriam alcançar o céu sem Deus. E foi por isso que a confusão veio em Babel. Babel é uma questão de alcançar o céu sem Deus. Então, esse ídolo, um ídolo real no mundo, chamado mamon, ou riqueza, ou dinheiro, dê o nome que você quiser dar, ele só quer te falar o seguinte: você não precisa de Deus. Alguém se identifica com isso aí? Isso é Babel. Você não precisa de Deus, você pode sozinho. Por que Jesus falou que é tão difícil o rico entrar no reino de Deus? Porque o rico está falando, eu não preciso de Deus. Então, esse ídolo babilônico chamado Mamon quer governar a vida das pessoas. Alguém fala assim, mas pastor, o ídolo não é morto? A Bíblia não diz que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê? O ídolo é morto. Mas a Bíblia também fala que atrás de todo ídolo tem um demônio. Vamos ler esse texto aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 19 e 20. Diz assim: que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então, existe um demônio por trás da idolatria ao dinheiro. Esse ídolo, ele quer você servindo a ele. Ele quer governar sua mente, ele quer governar o seu coração. É um espírito que repousa e influencia a vida das pessoas. Lê comigo aí, ó, o que vai estar na tela aí agora, ó. Ele quer te dar identidade, significância, propósito. Hoje é a coisa mais comum, você pergunta para uma pessoa assim, oi, tudo bem, como é que você está? Está tudo jóia? Ela está com um amigo. Aí ela te apresenta um amigo, ele fala assim, ó, esse daqui é o José, ele é engenheiro. É isso que você é hoje. O que você é? Você é engenheiro ou você é médico. É a sua profissão te dando identidade. É o que você faz te dando significância. Sua identidade, meu amigo, é outra coisa que não tem a ver com a quantidade de dinheiro ou com a profissão que você tem. Sua identidade deveria vir de um só, que é o seu pai. Eu sou o Gilson, eu sou o filho do Deus Altíssimo. O que eu faço? Isso é outra questão. Eu quero te dizer, é impossível servir a Deus e a Mamon.
Jesus disse que se servirmos a Mamon, estaremos desprezando a Deus, e nisso não há neutralidade. Se você serve a um, você despreza a outro. Nós precisamos de Deus, amém? Mas Mamon está dizendo, nós não precisamos de Deus. É Babel, eu posso subir ao céu sem Deus. Olha o que diz 1 Timóteo 6, de 9 a 10, diz assim, ó. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Aqui na igreja, como eu já falei, nós praticamente não ensinamos sobre esse assunto aqui. A última vez que nós ensinamos faz 2 anos, foi no início de 2017. Nós estamos no início de 2019. Mas aqui nós não ensinamos dar para ter. Dê para ter de volta, negativo. Dê para dar. Dê porque dar é uma alegria, porque quem ama dá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Não é uma questão de ganância, de querer enriquecer, de querer ter. Quem nos conhece, meus amados, sabem, nós temos uma característica de ser um povo simples. Não estou falando de ser um povo pobre. Estou falando de ser um povo simples. Sendo rico ou pobre, simples. Amém? O recurso é uma bênção nas nossas vidas. Mas se ele tomar o nosso coração, acabou. E eu quero te dizer que a única maneira de não deixar o recurso tomar conta do seu coração, número 1, é sendo cheio do Espírito Santo. Número 2, você tem que ter uma atitude consciente. Você quer esse demônio governando a sua vida? Obrigado, Senhor, porque tem 5 pessoas ali, 2 ali que não querem esse demônio governando a sua vida. Você quer esse demônio governando a sua vida, querido? Preste atenção no que eu vou te falar. Tire Mamon do seu coração. Tire o dinheiro de dentro do seu coração. Arranque fora. Arranque isso fora. Porque se você deixar aí, não vai prestar. Use o dinheiro para fazer amigos que vão te receber nas moradas eternas. Você viu esse texto que nós lemos? Use o dinheiro de tal forma que quando você chegar no céu, você entende, né? Nós acabamos de pregar sobre isso aqui. Você entende o que eu quero dizer com céu. Quando você chegar lá, você vai ter amigos lá que vão falar assim, é uma alegria te receber aqui, eu estou aqui salvo, porque você usou o seu dinheiro para me trazer para cá, muito obrigado. Alguém aí, alô? Que esses amigos te recebam nas moradas eternas, amém? Ser fiel no pouco, também esse texto fala sobre isso. Muita gente pensa que ser fiel no pouco é só ser fiel quando você tem pouco dinheiro. Mas eu vou te dar uma outra ótica sobre isso aqui. Qual é a menor quantia que um homem que crê em Deus deveria ofertar? Qual é a menor quantia que essa pessoa deveria entregar a Deus? Qual é a menor quantia? 3 pessoas falaram aqui. Fala comigo, dízimo. 10%. É a menor quantia que uma pessoa deve entregar a Deus, 10%. Esse é o pouco. Se você não for fiel nem no pouco, como que você vai ser no muito? Você está me ouvindo? Nem no pouco eu consigo ser fiel. Deixa eu te contar uma coisa. Eu sou pastor, eu sento com gente a semana inteira, com gente a semana inteira. Tem claramente 2 tipos de pessoas dentro da igreja. Uma é aquela que sempre está reclamando de finanças. Sempre. Pastor, o negócio está apertado. Pastor, o negócio está difícil. Meu Deus, pastor, quanta conta. Estou devendo isso. Tarará, porará, tiriri, tororó. Só reclama. Aí você pergunta para ela assim, você dizima? Pastor, eu até gostaria. Essa é uma classe de pessoas. A outra é aquela, como é que está, meu irmão? Tudo bem, tudo na bem. Pastor, tem umas lutas, mas estamos vencendo. Está tudo bem, graças a Deus. E como é que você está, suas finanças, sua casa? Está tudo bem, pastor, tudo está paz, graças a Deus. Deus tem nos abençoado abundantemente, não nos falta nada. Você dizima? Claro, pastor. Claramente tem esses 2 tipos de pessoas
dentro da igreja. Você deve decidir a quem você deve adorar. A Deus ou a Mamon? Olha essa frase que eu vou colocar para você aí agora, olha lá. Devemos amar as pessoas, usar o dinheiro e adorar a Deus, ao invés de amar o dinheiro, usar as pessoas e esquecer de Deus. Vamos ler essa frase em voz alta? Vamos lá? Devemos amar as pessoas, usar o dinheiro e adorar a Deus, ao invés de amar o dinheiro, usar as pessoas e esquecer de Deus. Fala aleluia comigo aí. Terceiro ponto da pregação. Você vai concordar comigo. É necessário um transplante de coração. Pastor, se eu ficar com esse coração aqui, não dá não. É necessário um transplante de coração. Lucas 6, 37, 38 diz assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoais e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Eu quero te dizer, você não dá só dinheiro, você dá perdão, você dá justiça, você dá amor, amém? E aquilo que você der, você vai receber de volta. É interessante a afirmação do Senhor, preste atenção. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Isso é muito interessante. Porque o Senhor está te ensinando a colocar o seu coração no lugar certo. Tem gente que fala, pastor, eu queria tanto que meu coração estivesse no céu. É simples, manda o seu tesouro para lá. Porque o seu coração segue o seu tesouro. Por exemplo, teve um desastre lá em Minas Gerais, né? Agora, não sei se vocês souberam, houve um desastre lá em Brumadinho, né? E centenas de pessoas mortas, não se sabe ainda quantos mortos, porque ainda tem mais de 200 desaparecidos, mas já tem mais de 100 mortos que foram achados. É uma tragédia. Mas disse um irmão, chegou para um pastor chorando. O pastor ficou com vergonha que o irmão era tão quebrantado. O irmão chegou e disse, pastor, oh, pastor, meu Deus, que luta, pastor. O pastor fala, o que foi, querido? Aí o pastor, perguntando, querendo saber o que foi, o irmão chorando muito, falou, pastor, aquela tragédia lá em Brumadinho. E o homem não parava de chorar. E o pastor ficou constrangido, falou, meu Deus, esse homem é muito quebrantado mesmo. Não, irmão, vamos orar. Você tinha algum parente lá? Não, pastor, não tinha ninguém lá não. E o homem chorando, o pastor começou a interceder, oh Deus, obrigado por esse coração quebrantado desse irmão, que está olhando para o povo que está sofrendo lá em Brumadinho. O pastor ficou até com vergonha que o irmão estava sofrendo mais do que ele. Aí depois o irmão falou assim, não pastor, desculpa, eu estava emocionado demais aqui, mas o meu problema não é as pessoas, pastor, é porque o meu dinheiro está investido na Vale. E as ações da Vale despencaram. E eu perdi centenas de milhares de reais. Alguém está aqui? Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração, maninho. Agora, bota seu dinheiro no reino, se você vai ver se o seu coração não fica lá. Investe na Índia. Investe na China, investe em Cuba, investe na África, investe. Nós estamos sustentando missionário ao redor do mundo aí, vai para dentro. Você vai ver se o seu coração não fica no reino. Você tem que decidir onde você quer o seu coração. Onde o seu dinheiro estiver, seu coração vai estar. Outra coisa que esse texto está nos ensinando aqui, é que você sempre recebe de volta o que você der. Amém? Você se lembra aí que vai haver um julgamento onde Jesus vai falar assim, ó, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava preso e foste me visitar, estava doente e foste me visitar. Você lembra disso? Olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim, ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. É aquilo que eu perguntei no início aqui. Você quer ser abençoado ou quer ser uma bênção?
Porque às vezes nós queremos ser abençoados. Eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. Meu amado, Deus quer que você seja a bênção. Deus quer que você seja a resposta dessa geração. Deus quer que passe muito pelas suas mãos, que você seja um abençoador. Vamos ler de novo Lucas 6 e nós vamos olhar uma ótica aqui, do verso 30 em diante. Olha lá. Dá a todo o que te pede. Fala, ai, ai, ai. Isso dá coceira em alguns irmãos. É aquele texto que o irmão queria arrancar da Bíblia, tirar a página fora. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entre em demanda. Como quereis que os homens vos façam? Assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes os bens aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai o quê? Sem esperar nenhuma paga. Não, pastor, o senhor está doido? Eu vou emprestar, aí eu não vou receber de volta. Deixa eu te falar, querido, não existe não receber de volta. Você vai receber, dai e dá-se-vos-á. O problema é que você está esperando receber do lugar errado. Não existe não receber de volta. Vamos lá? Fala essa frase comigo aí bem alto. Sem esperar nenhuma paga. Como que o texto continua? Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Amém? Irmãos, eu falo isso várias vezes aqui. No meio de nós, só vai haver necessitado se eu não souber. O dia que eu souber, a necessidade vai acabar. Já é costume da minha vida. Parte do que eu ganho é para os outros. Deixa eu te contar um testemunho rápido aqui. Eu conto muito pessoal, mas eu vou contar. Vou contar. Estou pensando se eu conto ou não conto, mas eu vou contar. Essa semana eu fui fazer compra. Eu faço compra lá no Atacadão. O melhor atendimento de todos. Eu faço compra lá no Atacadão, é o lugar mais barato e eu ainda vou no dia que é mais barato a fruta, o legume e tal. Fui lá fazer compra, anteontem. E eu estava lá, irmãos, e lá em casa é o seguinte, todo dia lá em casa tem 6 pessoas na hora do almoço, que é a minha família e mais uma pessoa que trabalha lá, e na janta, no mínimo, a minha família, mas sempre tem mais 2, sabe? Casa de pastor, aquelas coisas. Então, lá em casa a compra não é barata. Não é barata. Só que lá em casa a gente só compra o básico. O que é o básico? A gente compra muito legume, muita verdura, certo? Fruta, arroz, feijão e tal. Você não vai chegar lá em casa e vai ver que a gente comprou, por exemplo, um tanto de lata de leite condensado, um tanto de refrigerante, essas coisas assim, sabe? A gente compra o básico e muita quantidade, porque nós somos muitos. Então, como que eu faço compra? Eu vou lá para o primeiro corredor, aí eu passo no primeiro corredor e pego o que preciso, entro no segundo corredor, pego o que preciso, entro no terceiro corredor e pego o que preciso. Agora, você entende que eu passo por centenas, milhares de coisas que eu não pego. Correto? E se você faz compra, você sabe que algumas você gostaria de pegar. Correto? Mas eu vou te falar uma coisa muito íntima minha, muito pessoal, mas eu vou te falar. Sempre eu estou fazendo compra e eu olho para coisas que eu gostaria de pegar.
E muitas vezes, e nessa quinta-feira, eu estava fazendo compra, eu chorei, literalmente. Porque quando eu faço compra, eu coloco meu telefone no bolso, coloco o fone de ouvido, e eu vou orando, adorando, ali fazendo compra e orando e adorando. E eu estava agradecendo ao Senhor, falando, bom, muito obrigado, Senhor. Porque tudo que eu preciso, eu vou comprar. Mas quando eu estava lá comprando, eu também passei por várias coisas que eu até queria pegar para mim, para os meus filhos, mas eu não ia pegar. Agora deixa eu te falar, eu tinha o dinheiro para pagar se eu pegasse. Só que dentro de mim eu estava assim, ó. Seria injusto eu pegar isso aqui. No Brasil que eu vivo, no meio da sociedade que eu vivo, tendo os irmãos em Cristo que eu tenho, seria injusto eu pegar isso aqui. Mas pastor, o dinheiro não é seu? Você não trabalhou e recebeu o dinheiro? Sim, querido, o dinheiro é meu, mas o irmão também é meu. E se eu pego aquilo que eu quero, eu não vou ter para ajudar o meu irmão que precisa. E ajudar o irmão que precisa na minha vida não é uma coisa que acontece uma vez ou outra, não. É toda semana. Porque toda semana eu estou encontrando com alguém que tem necessidade. E se você quer ver um transplante de coração, você vai ver a prova disso quando você abrir mão da sua vontade para suprir a necessidade de outro. Nunca abra mão da sua necessidade para suprir a vontade de outro, tá? Você me ouviu? Nunca abra mão da sua necessidade para suprir a vontade dos outros. Nós não estamos aqui para fazer a vontade de ninguém. Mas se você tem um coração que veio de Deus, muitas vezes você vai abrir mão da sua vontade para suprir a necessidade do outro. Cabe mais um ponto aí? Vocês aguentam ainda ou não? Eu vou pular uma tonelada de texto que eu tinha para ler aqui, ó. Vou para o ponto 4. Deus recompensa a generosidade. É o último ponto que nós vamos falar hoje. Vamos ler João 12. Está escrito assim: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia em que me amarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Esse texto aqui é interessante, sabe por quê? Porque você tem generosidade e egoísmo no mesmo lugar. A generosidade de Maria foi extrema. Ela derramou aos pés de Jesus aquele bálsamo que poderia ser vendido por 300 denários. Um denário era o salário que uma pessoa recebia por um dia de trabalho. Trabalhou o dia inteiro, ganhou um denário. 300 denários seria como o trabalho de 300 dias. Então, alguns teólogos afirmam que aquele bálsamo ali era o dote de Maria, que ela teria que dar quando se casasse. Mas sendo ou não o dote, era algo muito precioso. Alguma vez você já deu uma oferta que ela
é equivalente a 1 ano do seu trabalho? Alguma vez você já deu uma oferta assim? Soma 1 ano de trabalho e vê quanto dá o valor. Aí você deu uma oferta daquele tamanho. Alguma vez você já deu uma oferta assim? Eu não sei. Mas essa foi a oferta que Maria deu. Agora, quando Maria deu a oferta, o que Judas falou? É um desperdício. Devia dar para os pobres. Está cheio de gente falando isso aí. Eu tenho um amigo que ele não é mais meu amigo porque eu cortei a minha amizade com ele. Eu cortei a minha amizade com ele pelo seguinte: eu sou amigo dele desde novo. Ele é um senhor já de mais de 70 anos de idade, mas nós sempre fomos amigos. E aí, eu sou pastor e de vez em quando eu voltava lá na casa da minha mãe em Belo Horizonte e encontrava com ele. Mas aí, eu já preguei para ele várias vezes e tal. E aí, ele sempre falou uma brincadeira comigo assim: e aí, pastor, está passando muita sacolinha lá, arrancando dinheiro dos outros? Eu te pergunto, essa é ou não é uma mentalidade que paira sobre a mídia do Brasil? Hein? Claro que é. Por quê? Porque é isso que a mídia espalha. Certo? Mas o impressionante é que até dentro dessa igreja eu já dei mais do que recebi. Eu não tenho uma casa própria. Por quê? Porque a que eu tinha eu dei para comprar isso aqui. Eu ando num carro velho com 21 anos de uso. Graças a Deus não pago nem IPVA. Mas você sempre vai ter Judas. Sempre o espírito de Judas vai estar na sua cabeça falando: você vai ofertar isso aí? Isso é um desperdício, dá para o pobre. Não dá o seu dinheiro para pastor, dá para o pobre. Só que quem fala não está nem aí para o pobre. O problema é que quem fala é ladrão e quer que você se torne ladrão igual ele. O texto deixou bem claro, Judas não falou isso porque se importava com o pobre, mas é porque ele que cuidava da bolsa das ofertas de Jesus, era Judas que cuidava. E Judas pensou: meu Deus, não quebra o perfume, vende por 300 denários e põe aqui, ó. Porque ele era ladrão e ia pegar o dinheiro. Nós temos generosidade e egoísmo dentro do mesmo ambiente. Agora você está pronto para ouvir um negócio aí? Eu quero te dizer uma coisa triste. Nesse aspecto, tem mais crente Judas do que crente Maria. Não são muitas pessoas que querem deixar tudo aos pés de Jesus. Judas era interesseiro, era aquele cara que pensava assim: o que eu ganho com isso? Agora eu quero te deixar uma coisa aqui. Por que Jesus deixava a bolsa nas mãos de Judas, sabendo que Judas era ladrão? Todo mundo sabia que ele era ladrão, os discípulos sabiam que ele era ladrão. Nós estamos lendo um texto aqui, esse texto que nós estamos lendo foi escrito por João, o apóstolo. João, o apóstolo, sabia que Judas era ladrão. Você acha que Jesus não sabia? E por que Jesus deixava a bolsa com ele? Você quer saber por quê? Porque Jesus quer que você enfrente o seu coração, meu amigo. Você quer andar com Jesus? Você vai ter que enfrentar seu coração, seus problemas de caráter, suas tentações. Você não pode ser como Isaías falou sobre um povo que diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Você não pode ser assim. Deus em primeiro lugar na sua vida, a primícia é dele. Você recebe, separa primeiro o que é dele. Então eu vou rever os pontos de hoje com você. Olha lá no telão comigo e reveja os pontos comigo. Vamos ler lá? Vamos lá? Deus tem prazer em nos abençoar. 1.1, o Senhor recompensa a boa administração dos recursos que Ele nos deu. 1.2, Deus em primeiro lugar. Se lembra da história de Jericó?
Se lembra da história de Abraão e Isaac. Se lembra do jovem rico que disse que Deus era o primeiro e não era nada. Isso é uma questão do seu coração, do meu coração, do nosso coração. Amém? Número 2, Mamon quer governar. Número 3, é necessário um transplante de coração. Número 4, Deus recompensa a generosidade. Você é Maria ou você é Judas? Eu quero dizer uma coisa para você. Existem pessoas que têm muito pouco financeiramente, mas a vida deles é uma vida invejável. Eu conheço algumas pessoas que são simples, mas são fiéis ao Senhor a vida inteira. E eu conheço muito rico que queria ter a vida que eles têm. Tem uma qualidade de vida invejável, não falta nada. Deus recompensa a generosidade. Seja uma pessoa generosa. Talvez essa é a última vez que nós vamos falar disso aqui nos próximos 2 anos. Ou mais. Nós quase nunca falamos sobre esse assunto aqui. Mas quando fizer 2 anos que nós não falamos sobre isso, não deixe o seu coração ser governado por Mamon. Não perca a verdade da palavra no seu coração. Deus em primeiro lugar.